Ô, gente, sabe aquele episódio? Agora eu vou contar para vocês, mas eu não vou contar. Ele que vai contar. Vou deixar até um like, né? Porque isso daqui é muito pesado. Olha só do Cebolinha. Sim, gente, é muito pesado para as crianças. Então tira as crianças da sala, tá? Tira as crianças da sala. Porque isso é muito sangrento para eles. Às vezes eu me surpreendo com as histórias de Turma da Mônica e por toda a coragem que o Maurício de Souza tem em colocar certos elementos nas suas histórias. E cara, ao Peraí, deixa eu tirar o episódio aqui. sangrento. Pronto. Coragem que o Maurício de Souza tem em colocar certos elementos nas suas histórias. E cara, ao ponto dele simplesmente colocar sangue. Mano, sangue. Sangue. Em determinado episódio. Peraí, você não sabia disso? Então senta aí, pega seu lanche, que eu vou te explicar o que aconteceu nesse episódio todo. Então, vem comigo. A redação tá Bora ativa. lá, né? E avisando, gente, o Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica. Vocês já sabem qual é o nome dele, né? Maurício de Souza. Ele criou a Mônica, Cebolinha, o Cascão e todos os personagens. Até o Capitão... Como chama? Capitão... É aquele que é o Capitão Chujo, né? Ah, eu não assisto, mano. Desculpa, gente. O episódio Plano Sangrento foi lançado em 1998. Primeiro ele foi lançado como uma fita de VHS e anos depois ele acabou ganhando uma remasterização. O episódio começa com a Mônica assistindo ali um filme de terror, o que parece ser um filme um tanto que pesado, ao ponto dela simplesmente até tapar os olhos. Então ela acaba desligando ali a televisão e então Cebolinha aparece em sua janela. E nós sabemos que Cebolinha, como sempre, ele vai pra lá pra justamente tirar onda com a cara da Mônica, como sempre a gente já está acostumado, né? A Mônica quase perde a cabeça, mas... Enfim, eu vou passar... Eu gosto do canal dele, ele vai explicar tudo desse canal. E se você tá assistindo aqui do vídeo, por favor, deixa o like. Deixa o seu like. Por favor. Por favor, gente. Mais uma vez, mas o Cebolinha meio que lança o que parece ser uma ameaça, dizendo que talvez se a Mônica um dia continuar batendo nele com sanção, talvez possa acontecer alguma tragédia em breve. Mas ela não dá bola e segue em frente, então Cebolinha começa a seguir ela sem ela perceber. Mônica estava passeando pela praça até que Cascão aparece e começa a zombar da cara dela. E como sempre, ele sai correndo. Então a Mônica persegue ele. Então a Mônica, sem hesitar, lança o Sansão no Cascão. Assim, fazendo com que ele acabe caindo no chão com tudo. Ela vai até ele para buscar o seu coelhinho, mas algo inesperado acontece. O Cascão simplesmente começa a sangrar. Desse jeito, tornando a cena bem mais tensa e pesada. Por causa disso, Mônica fica desesperada ao ver aquela cena. Então o Cebolinha aparece. Ô, gente, tira as crianças da sala, tá? Tô avisando. Tira as crianças da sala. Isso é pesado, tá? Esse furioso e começa a chamar a Mônica de assassina, mas ela acaba acertando ele com muita força. Assassina. E aí, ele também começa a sangrar. E simplesmente a cena começa a ficar cada vez mais tensa, com o Cebolinha simplesmente colocando ali suas mãos cheias de sangue caindo no chão nos braços de Mônica. E então, o Cebolinha supostamente morre ali. E a Mônica fica totalmente desesperada e começa a gritar. Então Mônica acaba largando o Cebolinha ali e ela percebe suas mãos cheias de sangue. E daquele jeito ela fica cada vez mais desesperada e sai correndo deixando os dois para trás. Então ela acaba lavando suas mãos ali numa torneirinha que estava ali perto. E então a Magali aparece. Ô, gente, se vocês são corajosos, assista esse vídeo. Se não é corajoso, assista de novo, né? Assista, né? Porque deixa seu like, tá, gente? Para agradecer, né? A Deus, a
paz do Senhor? Interrogando a Mônica pra saber o que estava acontecendo, porque ela estava muito esquisita. Tá. E ela tenta explicar pra Magali o que aconteceu. O fato dela ter aparentemente matado os amigos dela por conta de sua raiva e ódio. E então a gente vê que na verdade tudo aquilo não se passava de um plano do Cebolinha. E que na verdade eles estavam apenas molhados ali de ketchup, apenas pra pegar mais uma peça na Mônica, né? Só que dessa vez vamos admitir que passou dos limites, porque muitas coisas poderiam acontecer por conta dessa brincadeira, cara. É simplesmente bizarro. Mas a Magali aparece pra ver a cena. A Magali, que não era tão besta, ela começa a perceber que aquele... É de ketchup, tá? Não é de sangue não, tá, gente? É de ketchup. Você para de mentir. Era familiar e que não parecia ser sangue, e sim outra coisa que ela já havia experimentado antes. Ela tenta explicar isso pra Mônica, mas a Mônica não dá tanto nos ouvidos assim. Então o Bidu simplesmente surge, cara. O Gold das animações surge e sente um cheiro estranho perto deles. Então ele começa a lamber o ketchup, fazendo com que os seus amigos comecem a rir. Ela até dá uma bronca pro Bidu vazar dali, isso porque ele tava aparentemente lambendo o suposto sangue dos seus amigos, né? E a Magali, já não sendo tão besta, ela dá uma ideia pra Mônica. Ela dá essa ideia propositalmente, sabendo que seus amigos estavam apenas fingindo, né? Ela diz que já que eles morreram, eles deveriam ser enterrados. E o Cascão e o Cebolinha começam a pensar nas consequências disso e o quão horrível e terrível isso pode ser. Eles até ficam imaginando como é que seria, né? Com o diabo ali aparecendo e tal, a morte também. E o Bidu simplesmente começa a cavar ali os buracos onde vai ser a tumba deles, né? A cova. E o desespero começa a tomar conta completamente deles, né? Enquanto isso, eles continuam a imaginar e simplesmente largam esse plano dizendo que estão vivos, né? E que estão bem. A Mônica simplesmente dá um grito de alegria e abraça os dois. E a Magali já estava sacando tudo, que aquilo era mais um plano do Cebolinha. E então Cebolinha nega isso. Mas a mãe do Cascão aparece e fica desesperada ali e totalmente raivosa por conta que o Cascão estava usando o ketchup ali da casa deles, né? E a Mônica finalmente entende tudo, que aquilo na verdade era mais um plano do Cebolinha pra acabar provocando ela, né? E ela percebe que era ketchup e a Magali até ajuda ela ali. E o Cascão acaba recebendo uma bronca ali da mãe dele e ela vai embora. Mas meus amigos, vocês sabem que agora com a Mônica sabendo a verdade, simplesmente acabou por